Muito bem, estamos de volta nessa segunda-feira, 3 de outubro de 2016. Agora, girando a mesa, a presença do nosso amigo Carlos Fink. Seja muito bem-vindo, Carlos, muito boa noite. Boa noite. Eu estava brincando com o Fink semana passada, dizendo assim, bom, se o teu filho virar vice-prefeito de Novo Hamburgo, claro que são as coisas que a gente fala fora do ar, né, Fink? Sim. Aí nós não vamos mais chamar de Fink, é o Carlos, porque Fink é a pessoa mais importante lá, que é o nosso vice-prefeito. O que aconteceu, Fink? Bem, eu acompanhei assim bastante de perto a candidatura do Paulo com o Gustavo, até que eu acompanhava o Gustavo nas reuniões à noite, né, principalmente depois do incidente que ele teve, onde foi assaltado. Ele preferiu, por vontade pessoal dele, de não divulgar isso, né, ele foi assaltado, deram 3 tiros no carro dele, né, quando ele estava chegando em casa com a família dele, com a esposa e com a filha dele. Ele, para não criar um fato, as pessoas querer achar que poderia ser criar um fato político, ele preferiu manter o anonimato, né, esse episódio. E a partir dali, então, eu comecei a acompanhá-lo a todas as reuniões da noite, enfim. Eu entendo que essa eleição foi muito atípica, né, foi muito atípica de qualquer outra, não tem parâmetro com outra eleição, principalmente na cidade de Novo Hamburgo. Analisando o resultado e também o próprio percurso da eleição. O resultado não se explica. A candidata a prefeita se elege e o partido dela não elege um vereador, né? Isso não existe na história de Novo Hamburgo, um caso semelhante. Podemos avançar um pouco mais, vários partidos coligados e apenas só a vereadora Patrícia. E quero desejar a Patrícia sucesso e parabenizá-la pela excelente votação que teve e também o vereador Issur pela magnífica votação que obteve. Mas se nessa coligação, onde tinha vários partidos coligados com o PSDB, elege apenas um vereador, isso mostra que não tem parâmetro de comparação a essa campanha. Eu também acredito que na campanha do Paulo estava indo tudo muito bem, o Paulo é uma excelente pessoa, um excelente candidato, mas faltou uma logística da campanha que desse um maior suporte aos candidatos, Paulo e Gustavo, né? Então, eu acredito que os partidos coligados falharam na sua estrutura. Acredito também que houve uma divisão dentro dos partidos, né? Os partidos de apoio ao Paulo houveram uma divisão dentro do PMDB e também dentro do PTB. Né? Nós não tivemos a unanimidade. Teve gente apoiando outros candidatos, é isso? Teve. O nosso vice-prefeito estava apoiando o vice-prefeito, que é do PTB, e com o voto dele, porque foi aprovado por unanimidade, a coligação com o PMDB, ele votou junto, né? E agora ele estava apoiando o Luiz, né? O ex-Laurman. O partido vai, de alguma forma, tomar alguma atitude em relação a isso? Não sei. O Conselho de Ética do partido deve se reunir essa semana, deve conversar também com o vereador Nasson para saber qual é que será a intenção dele e se isso combina também com a intenção do partido com relação ao próximo governo, né? Eu vou opinar que o PTB fique na oposição. Muito bem. Deve ir para o Conselho de Ética candidato que faz campanha para outro candidato, deputado Tarcísio? Candidato ou correligionário, mas sobretudo os candidatos que acabam apoiando outros candidatos? Eu acho que quando a gente é de um coletivo, a gente tem obrigações com esse coletivo. Quer dizer, senão a política, como a vida, não tem jeito. Se tu não te submete àquilo que é democraticamente decidido, né, a vida não funciona. Então, eu acho que o mínimo que alguém que está nesta condição deve fazer é se licenciar do partido e depois procurar outro partido, né? Procure outra turma e tal, porque, de fato, quando tu tem um processo, ainda mais de unanimidade de decisão, né, não se justifica tomadas individuais de posição, e especialmente se tu participou da decisão, rompendo com essa decisão. Então, eu acho que nós devemos trabalhar muito isso, assim. Aquilo que eu aceito que seja decidido coletivamente, eu devo respeitar mesmo quando eu perco. Porque senão também eu não posso reivindicar que outros respeitem
aquilo que foi decidido coletivamente quando eu venci. Eu sempre fui um cara disciplinado e procurei, e no caso aqui eu posso falar em concreto, a cidade toda aqui sabe que nós temos profundas divergências, o prefeito e eu. Mas eu peguei o carro de som, fiz caminhão, fiz carro, enfim, de som direto, fazendo campanha para o prefeito Luiz, porque eu sou do PT, o PT definiu a candidatura do prefeito Luiz, e pronto, e portanto eu me submeto a isso, né, mesmo que eventualmente não seja aquilo que eu desejasse mais profundamente. Então, eu penso que quando a gente é de um time, de um grupo, vamos dizer assim, de um coletivo, a gente tem que respeitar esse coletivo. Será que isso não é reflexo, Fink, que daí eu não estou te perguntando mesmo, porque eu não conheço qual o processo interno assim, do PTB, faltas de formação política, porque a gente vê isso assim, né, em vários partidos, e o PTB está carregando isso. Eu lembro, falando esse posicionamento do Roque, me lembra da Patrícia Beck, né? Que estava lá e gritando e fazendo uma oposição ao próprio partido, às ideologias do próprio partido, por muito tempo, até pedir para sair, né? Eu acredito que isso é um amadurecimento, tem razão, eu acredito que falta isso muito de uma formação mais política dos filiados e também dos candidatos, né? Acho que a gente tem que apurar melhor isso, né? Não é porque o cara se elege ou ele é vereador que ele vai negociar com quem ele bem entende. Acho que, em primeiro lugar, é o partido. Eu admiro, assim, principalmente as atitudes como o Tarcísio tomou, sabendo do ônus que ele teria com isso, sabendo do desgaste que ele teria, ele sabendo, inclusive, já quase do resultado da eleição, ele se prontificou e foi apoiar o candidato do partido dele. Isso se vê muito pouco em outros partidos. A gente vê muito mais uma questão de brilho próprio, de vaidade pessoal, né? Se eu não for o candidato, então não apoio, ou se não é o meu amigo, eu não apoio, ou se tem alguma vantagem, eu vou apoiar. E eu acredito que é isso. O que o nosso companheiro Roque Serpa fez foi um profundo desrespeito com a instituição partidária, e também eu acho que ele rasgou a condição de poder permanecer dentro do PTB. O Fink, agora, por outro lado, também, se a gente for fazer uma análise um pouco mais sóbria disso tudo, tu acabou de falar aí, narrar a situação de que nós tivemos uma prefeita eleita com apenas um vereador e quem não é do seu partido. O seu partido acabou não elegendo nenhum vereador. Mas, o contrário, isso é um exercício da democracia que a gente tem dificuldade de entender, né? Como pode Ayrton Santos fazer aí mais de 15 mil votos e o partido dele também não ter eleito, nem pelo coeficiente eleitoral, teria talvez até colocado 2. Mas a gente não viu nenhum dos seus candidatos despontarem ali com 1.000 e poucos votos. E longe de conquistar um vereador realmente. São os flagelos ou as mazelas da nossa democracia tão jovem que não tem uma organização estrutural mínima. Assim. Agora, por outro lado, é uma vitória também do PMDB e do PTB, que conseguiu colocar 6 vereadores. Dos 14 do nosso município, o segundo candidato a prefeito mais votado, que fez 33 mil votos, tem uma chapa que colocou ali, pelo coeficiente eleitoral, daria 60 mil votos, mais ou menos. Não, mas eu acho que foi 35 mil votos a legenda do PMDB e a legenda do PTB com a rede, então formaram mais dois vereadores. Essa questão de ser 2 eleições distintas, né? A eleição do Executivo é uma eleição e a eleição do Legislativo é outra eleição. São eleições consideradas distintas. Já houve no passado aí que os votos seriam vinculados, né? Eram vinculados. E chegou a ser vinculado de presidente a vereador, numa eleição geral, né? Só podia votar no mesmo partido, que eu acredito que até isso é de estudar isso, que dentro do próprio regime democrático. Eu acho que não. Até para fortalecer a própria democracia, nós deveríamos repensar essa questão primeiro, de muitos partidos, esses partidos de aluguéis. Fortalece os partidos e diminui aquela democracia de tu poder escolher o que aconteceu em Novo Hamburgo, por exemplo. Daí o voto é pessoal, né? Daí o voto se torna pessoal, não é democrático isso. Aí não é do sistema democrático, daí o voto é pessoal. Aquilo que o Tarcísio se referia no bloco anterior. Aí voto naquela pessoa que paga a conta de luz,
aquela pessoa que leva alguém no o hospital nosso eleitor- ou que dá remédio. O nosso eleitor está preocupado com quem cuida da sua dor naquele momento, Mas né, nós gente? temos que mudar. Não é isso, deputado? Não, mas é que, vamos dizer assim, em épocas em que nós temos uma criminalização de tal monta da política, tu tem muita dificuldade mesmo de explicar às pessoas o quanto, vamos dizer assim, elas têm de retorno a partir da ação do poder público. Muitas vezes eu encontrei pessoas no tempo que eu era prefeito que me diziam: a minha rua não é pavimentada e eu tenho direito porque eu pago impostos. E aí eu perguntava para a pessoa: vem cá, por um acaso o senhor tem filhos? Eu tenho 2 filhos. Eles estudam em que escola, senhora? Não, estudo na escola do município. Aí eu perguntava: a senhora tem ideia quanto custa uma matrícula e uma mensalidade numa escola particular para uma criança? E ela me dizia que não. E aí eu lembrava ela: olha, provavelmente todo o imposto que a senhora paga, que a sua família paga, não seja o bastante para manter os 2 filhos na escola, né? Mas além de ter os 2 filhos na escola, a senhora utiliza também o posto de saúde, a senhora utiliza as ruas, a senhora utiliza, enfim, a infraestrutura que tem a nossa cidade. Então, é muito difícil a gente explicar. E aí, por isso que, muitas vezes, a pessoa até debocha um pouco deste tipo de benefício que ela tem, né? E troca o voto na hora por uma receita ou por uma conta de luz, quando, na verdade, o voto dela pode ser a diferença entre ela ter uma creche, entre ela ter uma escola, entre ela ter um posto de saúde ou não ter, porque é isso que vai acontecer a partir de agora. Eu acho que as pessoas, é importante, eu disse isso ontem aqui na Vale TV, uma das coisas da esquizofrenia dessa campanha eleitoral foi o fato de que ninguém falou efetivamente do Brasil real e da realidade do que vai ser o processo, vamos dizer assim, de acesso às políticas públicas a partir da aprovação do teto orçamentário, dessa PEC 241. Nós vamos ter muito menos recursos para a saúde, já está acabando a farmácia popular, o Bolsa Família aqui em Novo Hamburgo, presta atenção, aqui em Novo Hamburgo, só desde que o Temer assumiu, já são 3.000 famílias a menos no Bolsa Família. Isso não é pouca coisa. Alguém vai dizer: não, sabe o que essa família faz? Ela vai no mercadinho da vila e compra comida. Esse mercadinho da vila já não vende mais a mesma quantidade de comida. Se esse mercadinho não vende mais a mesma quantidade de comida, os impostos que entram para o município já são menos. Entende? Então, isso era direto, uma injeção direto na veia. Mas então, educação também, né, Tarcísio, que garantia a criança o dia inteiro na escola. Exatamente, o Mais alimentação. Educação acabou. Então, tem uma série de benefícios que vinham sendo implementados no nosso país que já foram suprimidos, e isso é apenas, desgraçadamente... Bom, no governo Tarso, tinha um programa que chamava RS Mais Igual, que chegou a atender aqui na cidade de Novo Hamburgo também, em torno de 3.000 famílias, e ele acabou silenciosamente, no estado eram 70.000 famílias, que recebiam um recurso de R$300 por mês, né? E ele acabou silenciosamente. Então, esse tipo de ação, que era uma ação que permitia que as famílias saíssem da fome e que também irrigava a economia do bairro, né? Isso não é brincadeira que está acabando. Então, é por isso que eu falo um pouco assim, o processo político, quando a gente está nesse processo de criminalização, ele acaba ficando muito reduzido mesmo. E as pessoas vão acabar perdendo direitos fundamentais, mas, bom, trocaram isso por uma receita. Muito bem. Professora, como é que fica a educação com esses novos prefeitos aí? Pois é, eu estou Existe sempre torcendo uma mesmo para o esperança aí ISUR de um ser o novo secretário de chefe. Educação também. Isso não é um deboche, eu espero. Não, de certa forma, naquela assim linha do como- Fernando Marco. Mas eu vejo essa Eu votação do acho que essa ISUR... recíproca é verdadeira, de que as pessoas diziam antes assim, como eu gostaria de viver dentro do mundo do PT.
E a recíproca também é verdadeira, né? O mundo perfeito, ele está no plano das ideias. Assim, eu vejo essa votação do ISUR como uma resposta dos professores também em relação à greve do ano passado. Eu acho que foi muito isso, né? Então, e os professores eu como professora sei disso, os professores estão pedindo o ISUR como secretário de educação, sabe? Eu estava muito curioso para saber do resultado da votação do Beto Carabajal, né? Porque é exatamente 300 votos. os dois opostos, né? Aquele que denunciava e aquele que executava a educação. Um fez 310 votos e o outro fez quase 7.000 votos, né? Esse é o resultado de um trabalho dentro do Executivo. São mais de 20 Agora vezes mais. vamos. É que eu acho que tem uma coisa que a gente. Eu vivo dizendo isso para os meus companheiros e companheiras, que obra e aumento, claro que é bom dar, mas não é isso que dá voto. O que dá voto é carinho, é entendimento, é compreensão, é buscar o diálogo, é isso, né? O que dá voto é a política, né? Bom, eu acho que qualquer pessoa pode fazer a política, né? Eu, por exemplo, eu quero dizer isso. No meu tempo, os 4 anos que eu fui prefeito, eu peguei uma situação muito difícil do ponto de vista financeiro, econômico-financeiro do município, muita conta não paga, muito isso, muito aquilo, né? E nós precisávamos também colocar obras em ação, nós precisávamos fazer obras. Eu conseguia negociar os acordos coletivos sempre com reajuste real abaixo de 1%. Se tu pegar os 4 anos do meu governo, eu creio que o reajuste real ele deve somado chegar nos 2,5%, né? Portanto, e mesmo assim a relação que eu tinha com os servidores não era uma relação de conflito aberto. Tinha divergências, como é a vida. A vida é feita de divergências, mas não tinha nenhum tipo de situação de rejeição, de ódio, etc. e tal. E olha que, inclusive, também no meu governo, nós fizemos um ajuste, uma mudança no plano de carreira dos novos servidores, que era absolutamente necessário. Grande corte na carne dos absolutamente necessário. Servidores. Não, na verdade não foi um corte na carne, foi um ajuste para os novos, né? Quer dizer, não é para os antigos tinham uma expectativa, nós mantivemos. Os que Mas foram... a carreira ela deixou de ser menos interessante para os novos. Né? Pois é, mas ainda é muito mais interessante do que a maior parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Também não adianta uma carreira interessante quando tu não paga o salário, entendeu? Quando tu coloca em risco a aposentadoria futura. Eu sempre dizia isso, quando a gente faz alguma coisa numa prefeitura, quando a gente contrata um servidor público numa prefeitura, a gente está contratando uma despesa por 70 anos. Esse é o tempo. Tu vai contratar uma professora que tem 20 anos de idade, 22 anos de idade, ela vai viver até os 75, 78 anos de idade, né? Ela pode eventualmente ter alguém que vá receber uma pensão. Então tu tem que pensar assim que tu vai provavelmente contratar uma despesa que vai durar uns 75, 60, entre 60 e 75 anos de tempo. Bom, e tu tem que pensar que isso terá que ser pago durante todo esse tempo. Não adianta, não é para hoje que tu faz uma despesa, tu faz uma despesa para hoje e para o futuro. E era esse exatamente o sentido da mudança do plano de carreira. E mesmo isso não gerou um ambiente de belicosidade. Eu daria um exemplo talvez mais dramático do que esse, Tarcísio. Tu falaste assim, foi restrito para as novas gerações de professores, para os novos funcionários públicos. E o governo Ayrton, que deixou de recolher a parte do INSS, né? No caso do nosso PASEM, né? Que é Instituto Privado, Instituto Municipal. E ainda assim teve o apoio de tantos. Foi uma das coisas que nós cobramos, inclusive, tanto do Roberto Winkler, e ele assumiu isso, realmente um ponto onde o Ayrton falhou. E uma série de professores. Na verdade, o Ayrton, eu posso dele, dizer isso aqui, eu posso dizer isso hoje. A gestão do Ayrton não passaria nem perto dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal hoje. Na verdade, a cidade de Novo Hamburgo vai pagar durante uns 40 anos as contas que o Ayrton não pagou.
uns 40 anos. Isso vai pesar uns 40 anos, as contas que o Ayrton FINC não está pagou. fazendo 5 a cabeça ali. É exatamente o que o Tarcísio está falando. Eu não consigo entender muitas vezes a própria comunidade, e eu tinha alguns amigos que disseram, eu vou votar no Ayrton. Eu tentava argumentar, olha, o cara está bem, é uma bela pessoa e tudo bem, mas para concorrer não basta ser uma bela pessoa. Né? Ele também precisa ter requisitos mínimos de legalidade na sua gestão, onde ele trabalhou. E o Ayrton está condenado por processo crime de improbidade administrativa. Né? O Ayrton não pagou durante 8 anos o IPAZEM, e também não pagou dos cargos de cargo de confiança, ele também não pagou o INSS de todos os funcionários da prefeitura. O Ayrton não pagava energia elétrica. E sofreu um linchamento E nos o últimos Tarcísio 3 dias. teve que parcelar. E daí como que uma pessoa dessa Nós parcelamos a iluminação pública em 100 vezes. Em 100 vezes. Era uma conta de 45 milhões, renegociamos para 28, né? E parcelamos em 100 vezes. E isso tudo está sendo pago. Na verdade, agora meio que completou o pagamento, ou vai ter mais meio ano, né, de contas que foram deixadas pelo ex-prefeito Ayrton. Mas aí não é assim, é conta consumo, não paga. Uma coisa é tu pegar um financiamento para fazer um investimento. Tu vai fazer uma rua nova, tu vai fazer uma escola nova e tu pega um dinheiro para fazer um investimento. Outra coisa é tu não pagar a conta de luz de hoje. E eles estavam desligando, a ESUL desligava a luz na rua, era religada a luz com mandato de segurança, né, por causa da segurança das pessoas. Então, ao invés de pagar a conta, eles entravam com mandato de segurança. Mas esse era o prefeito. E as pessoas continuam defendendo. Não consigo entender quando no Brasil inteiro se faz uma campanha para que o político seja de ficha limpa, e um cara de ficha sujíssima, e que tinha esse comportamento, as pessoas conseguem defender ainda. E daí é que o Ayrton tinha aquela coisa, aquela simpatia do povão, de chegar sorrindo, e na hora das prestações de contas não tinha essa transparência, e as pessoas não tinham conhecimento disso. Quando a gente ia pedir voto, e daí eles eu vou votar no Ayrton, mas por quê? Porque ele fez por Novo Hamburgo. Daí eu listava, fez o quê? Pôs asfalto na rua, fez o paradão, fez a prefeitura e a rodoviária. O que mais? Ele fez, né, aquela coisa de trazer a UPA, ampliar o hospital. E é verdade, assim, na verdade, é a simpatia isso que é ele real, conseguiu, assim, ele tinha uma empatia com o povo e ele fez obras na cidade. O problema não é, eu também fiz muita obra, mas o problema é pagar a conta. Não é fazer a obra, gente, é pagar a conta. A gente pagava as contas. Vem aí o nosso Esporte na TV com o Valdir Aires. Vamos fazer um ponto final rapidinho aí, Fink, por favor. Eu quero parabenizar a população de Novo Hamburgo, que democraticamente escolheu pela primeira vez em Novo Hamburgo uma prefeita, e quero desejar a Fátima todo sucesso. Nós vamos ficar cobrando, vamos ficar vigilantes no seu governo, né? Talvez eu assuma novamente a presidência do partido para ficar mais atento, ficar mais à vontade, para que eu possa colaborar com críticas, colaborar com a fiscalização, e vamos ser bastante atuantes na gestão da prefeita Fátima. Muito bem. Professora? Também na linha da Fátima, um pouquinho, que haja mais mulheres aí junto com ela, né, podendo representar o governo. E quero também reforçar esse pedido do Fernando Marco e sobre a questão da alienação parental, porque quando eu estive como conselheira tutelar, isso é uma questão muito forte, de usarem as crianças, né, o filho contra a mãe ou contra o pai, e fica fazendo um jogo emocional, e a criança sofre muito com isso. Muito bem. Deputado? Eu também quero parabenizar a Fátima, né, prefeita eleita, todas as prefeitas desta região e prefeitos, os vereadores e vereadoras, desejar a eles que façam bons governos que representem as expectativas dos cidadãos, e dizer que para nós do PT vai se abrir agora um período importantíssimo de balanço, de reflexão sobre esses 36 anos de história, nossos acertos, nossos erros e as perspectivas de futuro. E vamos fazê-lo também com a profundidade que deve ser feito. Muito bem. Fernando Rodebusch. Parabéns também à Fátima Daut, a toda a sua equipe, a todo o pessoal que trabalhou para que ela conseguisse vencer as eleições de Novo Hamburgo. Torço por ela.
nossa amiga aí. Não vou ficar fazendo cobrança, ao contrário, tá? Já vou dizendo isso, não vou ficar cobrando muito, não. Mas quando não te paga, tem que ir lá cobrar. Acho que tem que ter calma, muita calma agora na formação da equipe de trabalho dela. Mas eu queria dizer que pelo PP, pelo Leonardo Hoff, né, aconteceu realmente uma mudança de verdade na cidade. Foi uma surpresa e aconteceu essa mudança. E que essa mudança seja boa para todos nós. Muito bem, a gente segue com a nossa programação. Agora vem aí Valdir Aires com Esporte na TV. Agora, às 20h30, hoje pelo meio-dia, a gente teve a presença da prefeita eleita, do seu vice aqui na nossa Vale TV, no nosso Jornal do Meio-Dia. Às 20h30, ela volta com o Lelo. E às 22h30, eu de volta à Estação Hamburgo com a prefeita eleita, Fátima Daut. É um show de Fátima Daut hoje na programação da Vale TV. Não tinha como ser diferente nesse momento. E nos próximos dias a gente vai estar conversando com os prefeitos eleitos das nossas cidades, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e a nossa cidade vizinha aqui de São Leopoldo. A gente fica por aqui e voltamos amanhã às 18h30 ao vivo com você. Até lá.